Boa noite, nação peregrina! Gente, eu tô um pouquinho atrasada hoje, né? Me empolguei aqui. Ai, legal. Bom, Smigo, meu gato tá quase derrubando tudo aqui, gente. Hoje a gente vai falar com uma pessoa muito especial que eu sigo há um tempão já, que é a Marina, do perfil Mudei a Rota. É uma mulher que eu tenho uma profunda admiração, porque ela, depois de 8 anos como vivendo dentro do mundo corporativo, ela resolveu tirar um período sabático e foi viajar pela Europa, pela Ásia, também pelo Brasil. Ficou 3 anos nessa jornada até que ela foi fazer o caminho de Santiago. E aí ela não parou mais, ela fez vários caminhos, ao todo foram 8 caminhos, entre caminhos do Brasil e de Santiago. Essa experiência do sabático dela rendeu um livro super empoderado que chama Pneuma, uma jornada da liberdade. E ela acabou de lançar um guia peregrino. Olha que legal! Então, assim, é sobre tudo isso que a gente vai falar hoje. Boa noite para quem eu não falei, boa noite, que aliás não foi ninguém. Bem-vindo, pessoal. Nossa, já tá bombando aqui. Olá, 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 Débora, tudo bem? Carla, tudo joinha, linda? Leonardo, Patrícia, tudo bem? Gente, vocês estão me ouvindo bem, né? Sem problemas com o som, nada do tipo. Comentem aqui. Comentem se vocês estão ouvindo bem. Boa noite, Carlinha. Tá tudo nos conformes. Eu estou acreditando que está tudo bem. Vou esperar vocês me falarem. Tudo bom, Geraldo? Vou esperar vocês me dizerem se está tudo bem para eu colocar a Marina ao vivo. Tudo legal? Perfeito, Patrícia? Joia! Então vamos lá. Já vou chamar a Marina, porque hoje tem muita coisa para falar, gente. Ó, gente, não esquece de mandar vários coraçõezinhos quando a Marina entrar, tá? Para receber ela com muito calor. Olá, Olá! tudo bem? Tudo e você, linda? Tô bem, feliz de estar aqui nesse canal. Já tô vendo aqui uns nominhos conhecidos de peregrinos. Eu é que estou muito feliz. Para quem não sabe, a Marina está em Copenhague agora, né, Marina? Sim, são Então ela 11 está da assim com um noite. fuso horário um pouquinho diferente, 11 da noite lá. Então é mais um motivo para te agradecer muito por você ficar acordada até essa hora, contando para gente toda a sua experiência sobre os caminhos. Obrigada a você pelo convite e por esse canal tão informativo e necessário para os peregrinos. Que legal, que bom que você gostou. Eu queria começar pelo básico, você contando para gente quais foram os caminhos que você já fez, tanto de Santiago quanto do Brasil. Pois é, eu fiz. Foram 6 caminhos de Santiago, mas foram em 3 idas a Santiago, né? Porque a primeira vez eu fiz 3 caminhos de uma vez. Eu fiz o Aragonês, para quem não conhece, é um caminho bem curto que cruza o estado de Aragão. Uma parte do caminho francês e o caminho do norte, que vai pela costa. Essa foi minha primeira chegada a Santiago. A segunda foi o Má, deu, caminho cortado. deu uma Travou? falhadinha, Pois é, travou. agora que eu vi. A gente só ouviu a Voltou. parte do que você fez o caminho de Aragon. Aragonês, o francês e o do norte da primeira vez, mas o francês foi uma parte. A segunda vez que eu fui à Espanha para o Caminho de Santiago, fiz o português desde Lisboa. E a terceira vez eu fiz agora o primitivo e a extensão até Finisterre e Mochia. E no Brasil eu fiz os caminhos de Caravaggio e o caminho da fé. Então foram 8 caminhos no total, né? 8 peregrinações aí no total. Sou apaixonada mesmo. Nos últimos Eu 3 anos. comecei a te seguir, então, ia foi super rápido. Eu comecei a te seguir quando eu assisti a live que você fez com a André e você estava no meio do caminho português. E você foi E guerreirona, porque não tinha ninguém fazendo praticamente na pandemia. Ainda você começou lá de Lisboa, que quase ninguém começa. eu fiz a live com ela no Porto. No Porto já estava gostoso, mas a Sim. parte de Lisboa até Tomar, eu realmente não indico até a cidade de Tomar.
De resto é maravilhoso. E qual que é o seu preferido? Temos um preferido? O meu preferido, agora que eu fiz o Primitivo, né? Para quem não conhece o Primitivo, ele é uma continuação do Caminho do Norte. Então, assim, o do Norte segue sendo o meu preferido porque ele é na praia, ele é no litoral da Espanha, eu amo praia, e você vai bem assim por cima olhando o litoral, e quando você quer, você desce pra praia, né? Mas como o Primitivo, ele também foi maravilhoso, ele é bem montanhoso, assim, uma vegetação incrível. O meu preferido é essa dobradinha. É começar pelo do norte, lá em Irum, lá no estado do Basco, e na hora que você chega em Gijón, em vez de continuar pelo do norte, descer pelo Primitivo. Já, né, entrando lá na Galícia, das Astúrias para Galícia. Então, assim, essa dobradinha para mim virou minha preferida e é o que eu passei a indicar para todo mundo. Não é um caminho fácil, porque o caminho primitivo ele é bem montanhoso, né? Então ele exige assim um pouco mais de preparação física do que um francês, que é mais plano, o português, que é mais plano. Ele realmente é difícil, mas é maravilhoso, maravilhoso. É uma dobradinha muito bonita mesmo. Lindo, Olha, tem um lindo. monte de gente fazendo um comentário aqui, eu já perdi a maioria. Eu tô vendo aqui um pessoal que eu A Cal conheço. Casemiro tá falando super Marina. Tem uma galera aqui que tá sempre por aqui. Oi, Zilene, tudo bom, querida? A, a Então, Cal é e aí me fala maravilhosa. uma. A Cal, ela A Cal é sempre chama super legal. pro Vale Europeu, né? Que eu ainda não fiz. Aliás, a Andrea Isso. fez, a Andrea do É, Caminhos pelo Mundo, ela fez o Vale Europeu com a Cal e eu fiquei curiosa. Acho que também as fotos. é Ai, bem bonito. pois é. A Cal organiza, né, o caminho pro Vale Europeu, né? Uhum. Eu olho Um assim dia de eu vez vou. em quando porque eu tô assistindo pelo computador, eu tô lendo pelo computador os comentários que fica mais fácil, Sim. não me atrapalho tanto. E aí me fala uma coisa, como que é você peregrina? Assim, você planeja bonitinho, etapa por etapa, reserva com antecedência? Ou você é do tipo, vamos deixar fluir? Eu sou bem solta, eu indico para todo mundo irem sem plano, né? E sem o dia a dia, sem o roteiro. Eu não aconselho ir com roteiro. Também acho que caminhos de Santiago, esses caminhos de peregrinação, é legal ir sem agência, ir sozinho. Eu só indico assim, vá com agência, com grupos, você tem muito medo mesmo, né? Se você se sente muito sozinho. Mas para mim, a peregrinação, ele é um caminho de autoconhecimento, é legal ir sozinho, é legal você ter os seus momentos sós, os seus momentos de novos amigos, de novas companhias que você vai encontrar. E eu não sou a favor de ter roteiro. Então, para mim, é assim: a gente tem que sentir nosso corpo. A gente tem que ver em que momento o nosso corpo cansa ou não cansa, que momento a gente está com alta energia e não está. Então, eu planejo meu dia a dia. Quando eu chego numa cidade, eu olho o trecho do próximo dia, eu vejo a altimetria, se eu vou subir muito, se eu não vou, até para coordenar que momento do dia é melhor ir. Às vezes não é legal sair no escuro, porque é um momento, você sai de uma cidade já no meio de uma floresta, um lugar muito fechado, então não é legal sair no escuro, eu prefiro que É. clareie o dia. Mas se é uma montanha para subir, eu já prefiro ir no escuro e ver o nascer do sol do alto da montanha. Então é sempre planejo o dia seguinte na noite do dia que eu cheguei. Converso com os outros peregrinos, converso com o pessoal da hospedaria para descobrir se tem algum desvio, se tem alguma obra, se tem alguma cidade que está fechada, se algum próximo albergue está fechado, para eu já saber e me programar. E nesses tempos de pandemia, principalmente os caminhos que eu fiz ano passado e esse, daí eu já ligo ou mando uma mensagem para o lugar que eu quero dormir no dia seguinte, para garantir, porque esses últimos meses realmente a gente tem que se planejar, não dá para ir na louca que nem 2018. 2018 eu simplesmente chegava na cidade que eu queria e falava: oi, tem lugar para dormir? Se não tivesse, eu andava mais 6 quilômetros até a próxima cidade. Esses tempos de pandemia, eu sempre planejo um dia anterior. Olho o percurso do dia seguinte e planejo. Às vezes eu fico gripada, daí é melhor eu ir mais devagar, tirar um dia de descanso, ou fazer, sei lá, só 10, 15 quilômetros no dia seguinte. Às vezes eu tô com cólica, depende do ciclo menstrual, depende do meu cansaço físico. Então eu sempre deixo bem aberto assim. Eu nunca fiz também caminho com data para voltar. Esse primitivo foi a primeira vez que eu tinha passagem de volta. Então, eu tinha 10 dias para fazer o primitivo porque eu tinha passagem de volta. Das outras vezes, eu nunca tinha passagem nem para voltar. Então,
foi isso que me permitiu eu fazer 3 caminhos da primeira vez. Eu desisti de um, voltei, comecei de novo. Então, eu acho que isso é muito importante. Às vezes a gente está num caminho que a gente se planejou, tal, 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 saiu do Brasil para fazer um caminho, e quando chega lá não é o que você espera. Então, a gente É, tem que ter essa abertura para mudar a rota. Porque você não vai ficar caminhando 15, 30, 35 dias num caminho que você não gostou, né? Então, é, eu acho que a gente tem que ficar bem aberto. Faz parte da peregrinação. Sentir o corpo, sentir o caminho, ver se você quer continuar ou não quer continuar naquele, né? Eu acho que tem que ser assim. Não sei se você também fez assim quando você sim, fez o sim. seu, mais aberto. Então, eu acho totalmente. O meu sempre foi bem aberto. Eu tinha passagem de volta comprada, mas eu tinha comprado assim com bastante folga. Aí eu pensei assim, se eu tiver bastante folga, eu vou conhecer a cidade que meus avós nasceram. Se não, tá de boa, dá sim, tempo suficiente para fazer o caminho. E aí eu fui com calma, teve um dia que eu tava com dor, eu parei para descansar. Aí eu resolvi ir para Finisterre, que era uma coisa que eu também não tinha muita certeza. Aí eu voltei, fiquei descansando em Santiago mais uns dias. E foi assim, foi bem tranquilo. Eu também não curto muito essa ideia de ficar com muita organização, não. Acho que É. é bem o que você falou. Às vezes você conhece uma pessoa no caminho que você gostou tanto e ela resolve parar antes, você para com ela. Sei lá, tem tanta coisa que pode acontecer, então eu acho bacana deixar isso em aberto, assim. Não curto muito essa ideia de planejar realmente, não. Tem muitas variáveis. Quando eu comecei o caminho aragonês e o francês, a minha ideia era fazer o caminho francês até o final. Depois de uns 4 dias no francês, é muita diferença. Quem vem do estado do Aragão, né, cruzando o caminho aragonês e chega no francês, é uma diferença gigante. Eu estava andando com pouquíssimas pessoas, pouquíssimas assim, eu cruzava 5 pessoas por dia e de repente eu estava cruzando 100 pessoas por dia no caminho francês, né? Era É bem alta surreal. temporada, era muita gente. Fila para chegar no albergue, pessoal acordando 4 da manhã para sair logo para pegar o próximo lugar para dormir logo, e aí eu não gostei. Daí eu desisti e voltei para a França e resolvi fazer o caminho do norte, porque eu tinha todo o tempo do mundo. Isso eu estava no meio de um período sabático, né? Então eu tinha todo o tempo do mundo. Eu falei, eu não estou gostando, para que que eu vou ficar me frustrando, reclamando todo dia que tá cheio de gente, reclamando todo dia que tá cheio de grupo? Então eu desisti, voltei para a França, comecei tudo no caminho do norte. Uhum. O caminho do norte, para mim, ele é completamente sem planos, porque eu sou apaixonada por praia. Então, assim, se eu parava numa praia 10 da manhã, que eu achava linda, tava sol, eu ia no supermercado perto, comprava as coisas de piquenique, passava o dia inteiro na praia, o dia inteiro. E lá pelas 5 da tarde, aí eu fazia uma reserva pelo Booking, pelo aplicativo Booking, de um hostel normal ou de uma guest house, assim, uma pousada normal, porque eu sabia que chegando 6, 7 da tarde, a chance de eu achar um albergue de peregrino com vaga era bem menor. Então eu já ia para uma coisa privada mesmo, já reservava para ficar tranquila, passava o dia inteiro na praia, o dia inteiro. Isso aí andar no final do dia. Então, acho que é importante ter Nossa, que essa. delícia. Tem que ter essa folga, tem que curtir, tem que fazer do jeito que você gosta, né? Tem gente que não gosta de praia, mas gosta de ver o mar. Aí vai fazer o caminho do norte inteiro É. olhando para o mar, mas sem descer para as praias. Eu desci em toda a Santa Praia, mergulhava, punha as roupas tudo de novo e voltava a andar. Que legal, muito legal. É, a Débora está perguntando o seguinte: nessa época de pandemia, tem sido aconselhado fazer reservas com antecedência. Então, é o que a gente estava falando, né? Agora na pandemia é um pouco mais difícil. Mas também Assim, não dá para você fazer reserva para o mês inteiro, né? De caminhada. para mim funcionou um dia antes. Então, o caminho É, português, reservando um dia antes, dava certo. O caminho da fé de Caravaggio no Brasil também fiz na pandemia, reservando um dia antes, estava tranquilo. E agora o primitivo eu também tomei esse cuidado de sempre mandar uma mensagem. Você dá até para se comunicar por WhatsApp com todas as acomodações hoje em dia. Então, eu sempre mandava uma mensagem um dia antes e garantia o meu lugar. Então, não teve problema. Não precisei dessa antecedência de reservar uma semana inteira, não. é. O Acácio fez uma live aqui com a gente, o Acácio lá de Vilorra, e ele aconselhou a reservar a primeira semana para quem vai fazer o francês. Então, aí de Saint-Jean, Pamplona, aquele início, porque é onde tem muita gente começando ao mesmo tempo. Mas eu acho que assim, quando você está bem fora da temporada, isso não é tão necessário. Assim, você reserva com 1 ou 2 dias de antecedência, me parece que já está ok.
Agora, para quem vai numa temporada alta, que vai em setembro, que vai no verãozão, aí Maio, realmente maio é maio, bombando setembro, também. é É verdade. verdade, eu concordo. Bom, aí, o que mais que eu ia te perguntar? Me atrapalhei. Não, Ah, mas eu posso contar. A Carla tá perguntando, para quem não tem experiência com peregrinações, você recomenda não programar nada? Eu não tinha, eu não, assim, eu andava, meu primeiro caminho foi em 2018, né, no meio desse período sabático. Eu nunca tinha feito uma peregrinação, eu tinha todo o tempo do mundo, é, mas eu tinha me informado bem. Então, assim, primeiro ponto, você tem que saber É, quanto carregar nas verdade. costas, né? Se você está acostumado a fazer trilha, a viajar, a acampar, você geralmente leva muito mais peso. Quando você pensa, ah, eu vou fazer uma viagem que tem trilha e camping, você leva sua barraca, você leva seu fogareiro, sua comida. Uma peregrinação não é assim, porque não é uma trilha que um dia você pode carregar o mundo nas costas, mas você vai chegar e descansar o resto. A peregrinação é perene, todo dia você vai ter que É, carregar. Não adianta carregar muito peso na primeira vez, na primeira noite. E o Richard, não sei se você conhece, Vida de Mochila, o Richard, a gente fez uma live no começo do ano. Ele nunca tinha peregrinado, mas ele era um mochileiro como eu. Ele foi fazer o caminho de Cora Coralina com barraca, equipamento, ele estava fazendo no documentário, equipamento, um monte de coisa. Tava com 15 quilos nas costas. Aí, logo nos primeiros dias, ele já despachou pelo correio e percebeu que peregrinação não é trilha. Então, o primeiro ponto é é saber outra quanto a pegada. gente vai carregar. Eu sempre recomendo, carregue 10% do seu peso. Então, uma mulher, assim, minha estatura, mais ou menos meu corpo, vai 6 quilos na mochila. Um homem maior vai 8, 9 quilos na mochila. Mas não queira ir com 10, 15 quilos, né? A roupa eu lavo todo dia, eu chego, já lavo, penduro, seca rápido. E você não precisa ter muitas roupas, pode ser duas só de caminhada. Então, não precisa se preparar tanto, mas precisa saber quanto carregar. Precisa saber o seu ritmo, se você gosta de andar, se você é bom começar dando umas caminhadas no parque, perto de casa, anda 5 quilômetros, pega um domingo, anda 10, para entender se o seu calçado está ideal, se você prefere um calçado mais macio, se você prefere uma bota de trilha. Precisa maciar o calçado, precisa entender que tipo de meia você vai usar, se a mochila está ideal. Mas depois não precisa ter muita experiência, não, porque você vai sentir. Tem peregrino que anda 15 quilômetros por dia, tem peregrino que anda 40 quilômetros por dia. Cada um vai encontrar o seu ritmo, né? Eu, quando fiz, eu É, já andava muito porque eu estava mochilando pelo mundo. Quando eu estava pela Ásia. Pela Ásia, eu andava uma média de 10, 15 quilômetros nas cidades, conhecendo as cidades, visitando as cidades. Então eu já estava habituada a andar, mas num ritmo mais assim, né? De Havaianas, de rasteirinha, bem turista. A peregrinação é diferente. Então eu conseguia fazer 30 carregando quilômetros uma por garrafa dia. de água e só, né? Só, mas também, né? Carregando de um ombro só, aquelas bolsas, sabe? Tiracolo, todo errado, né? Mas quando você faz a peregrinação, você realmente tem que estar numa mochila bem apoiada na cintura, né? Na barrigueira, é o calçado ideal, porque aí você consegue fazer distâncias e tempo, né? Eu ando, minha média, 30 quilômetros por dia. Tem dia que eu chego a 40, mas tem dia também que eu faço 15. A pessoa tem que encontrar a sua média. Tem gente que faz um caminho inteiro andando 10 por dia, 15 por dia. Se você escolhe o caminho francês, que tem muitos lugares para dormir, a cada 3 quilômetros você tem uma opção de dormir, né? Não precisa fazer É, grandes trechos. Então é mais se verdade. conhecer. O caminho, para mim, é Eu acho muito que se conhecer autoconhecimento. e conhecer também a rota que você está fazendo, você saber Uhum. onde vai ser parada, né? E você tem isso em aplicativos, você tem guias, tem muitas opções que vão te mostrar o que vem pela frente, que assim você não é surpreendido. Então, a gente fala de sem planejamento, mas ao mesmo tempo você vai com conhecimento, né? É. Você não precisa se planejar tanto, mas o conhecimento do que vem pela frente é super importante, né? Precisa de informação. E a informação tá aí. Tem um monte de É, canal. Tem o seu canal, tem o meu canal, tem. tem o canal da Andréia. A Andréia tem vídeos no YouTube. Então a informação tá aí muito Sim, fácil mesmo para a gente se preparar. exatamente. Exatamente. Bom, e a maioria dos seus caminhos você fez sozinha, né? Você viajou sozinha por 3 anos. E como é que é esse lance de para você viajar sozinha, fazer caminho sozinha? Você teve medo? Como que foi? Eu sempre gostei de viajar sozinha, né? Acho que meu primeiro, sei lá, minhas primeiras viagens eu tinha 18, 19 anos, dentro do Brasil ainda,
Primeira vez que eu fui pra Chapada, eu fui sozinha. Chapada dos Veadeiros, eu fui sozinha. Sempre gostei. Então, quando eu tirei esse sabático, foi sozinha, fui explorada sozinha, faço amigos em todo canto, fico em hostel. E aí eu falei, bom, vamos ver como é que vai ser uma peregrinação. Para mim, peregrinação é um movimento de autoconhecimento, né? É basicamente uma terapia. E para mim é um caminho para ser feito sozinho. Tem gente que não concorda, tem gente que acha que tem que ir em grupo e tá tudo bem. Uhum. Então, para mim, assim, não existia possibilidade de eu fazer com alguém. Eu sabia que eu ia conhecer gente, eu sabia que eu ia encontrar muitas pessoas que eu ia andar junto. E aí é um negócio de bater o santo mesmo. Tinha momento que bate o santo, a energia, você encontra uma pessoa que anda no seu ritmo, tem os mesmos assuntos que você resolve andar 2, 3 dias com aquela pessoa. Daí você sente uma necessidade de É, andar sozinha de novo, vira e fala assim: olha, amanhã eu vou sozinha. Não tem problema nenhum, não pega mal. As pessoas me perguntam, nossa, mas aí você ninguém encontra a te julga, pessoa. né? Não, não pega mal nem nada, É. você só fala. Dá pra fazer dia de silêncio. Teve dias que eu fiz volta de silêncio. Eu falei, eu vou sozinha e vou sem falar. E aí eu fazia um sinal para as pessoas, não, hoje eu tô em silêncio mesmo. Então, para mim é muito importante, assim, tá com você, entender seu ritmo, seus pensamentos. É muito louco o que acontece. Você tá andando, começa a vir lembranças e pensamentos e planos. De repente você tá lá no futuro, no passado, no futuro, no passado. Você fala, não, volta. É. Mas começa a vir muita ideia. O ato de caminhar traz muita ideia. É muito louco. Então, a maior parte dos caminhos eu fiz sozinha. O caminho da fé eu fiz com meu pai. Meu pai também é super peregrino, ele já fez aí 8 caminhos de Santiago. Ele que me deu todas as dicas quando eu fui a primeira vez em 2018. E aí eu comecei o caminho da fé no Brasil sozinha. Antes de eu ir pro caminho da fé, eu tinha muito medo de fazer caminho no Brasil sozinha. Porque uma coisa é fazer na Espanha, né? Na Europa a gente já está acostumada com maior segurança para viajar e tudo mais. Então, na Espanha Tem nunca mais tradição, tem muita gente tem muita gente, são caminhando, muito né? conhecidos, muito conhecidos. Então nunca me passou pela cabeça um medo. Quando eu fui para o Brasil, eu fiquei com medo. Eu falei, nossa, eu quero fazer o caminho da fé, mas sozinha eu tenho medo de sair andando assim no Brasil, estradinha de terra, cruzando cidade em cidade, no meio de Minas Gerais e tal, interior de São Paulo, eu não conhecia. Mas eu conversei com umas mulheres que fizeram ano passado, sozinhas, umas amigas, e todo mundo me falou: não, o povo mineiro é muito acolhedor, eles são incríveis, você vai ver, não tem risco nenhum, todo mundo conhece o caminho. Eu falei, então eu vou. E aí eu comecei sozinho o caminho da fé, e meu pai se juntou a mim e fizemos juntos, e aí deu certo, porque a gente tem o mesmo ritmo de caminhada, a gente vai bem quieto, então não é. Acho que não dá muito certo quando um precisa de silêncio e o outro é tagarela. Não dá muito certo quando um é competitivo e quer pôr meta de caminhar mais e mais e mais. Mas quando você encontra a pessoa que tem a sua energia, o seu tipo de caminho, eu gosto de andar rápido e parar o tempo inteiro para fazer lanche. Eu adoro. Então, a cada 5 km eu paro e como. Aí eu sempre levo na mochila uns lanches, uma fruta, tal. Tiro o tênis, massageio o pé. Então, esse é meu estilo. Tem gente que não, tem gente que gosta de ir diretão, assim, sem parar, né? Então você tem que encontrar É, quem tá no seu ritmo. com certeza. E eu acho que E assim, você ficou com medo quando você estava no caminho em si? Assim, alguma coisa te deu tipo, um pânico? Falei, eita, caramba, fiz merda. não, no, no caminho, no caminho aragonês eu me senti muito forte, porque foi o primeiro e ele é muito, muito vazio. Eu chegava a andar o dia inteiro sem encontrar ninguém, eu encontrava as pessoas à noite no jantar. E atravessa a floresta mesmo, e o caminho aragonês está muito abandonado. Então, muitas placas de sinal já caíram, eu fiquei perdida em muitos momentos, e aí eu ia meio que pela minha intuição. O celular eu estava sem chip, então eu não tinha internet, não tinha mapa offline, não tinha nada. Então, assim, eu não senti medo, mas eu me sentia muito guerreira, assim, de ficar falando comigo mesma. Nossa, tô no meio da floresta, faz um tempão que eu não vejo a seta, mas eu vou seguir aqui, guerreira. Se eu não chegar lá na próxima cidade, eu vou chegar em algum lugar e vou pedir ajuda. Mas depois, no caminho de Lisboa para Santiago, os primeiros 4 dias que são de Lisboa até Tomar, não tive medo, eu tive medo assim de passar mal, porque era muito calor. Estrada de terra, asfalto, andei muitos quilômetros sem água e começava a dar dor de cabeça. Um dia eu achei que eu estava quase que alucinando, porque era muito tempo sem água, sem encontrar um bar aberto. Eu passei por vários barzinhos e vilarejos, todos fechados, nenhuma casa, nenhum morador. No meio da pandemia, tudo fechado. E eu falava, se eu desmaiar aqui, ninguém me pega, porque eu não cruzava ninguém.
Esse medo, assim, me deu desse primeiro trecho de Lisboa, porque eu realmente fiz o caminho ano passado sem ninguém. Foi entre a primeira onda e a segunda onda de pandemia, Portugal já estava aberto, o caminho estava aberto, mas a maior parte dos albergues municipais não estavam recebendo, então realmente eu precisei andar muito. Mas nenhum outro medo, nenhum outro medo. Eu confio, assim, Que caminho legal. de peregrinação tem esse perfil religioso também, né? Independente da crença da pessoa, as pessoas ao redor estão respeitando, é um caminho religioso, então as pessoas respeitam cada um a sua fé. Eu acho que tem muita proteção envolvida. Então eu fico tranquila. Acho que a gente também tem, não sei, meio viagem talvez da minha parte, mas eu acho que a gente tem uns pressentimentos, assim, umas coisas do tipo, não vai por aqui, ou quando você precisa de ajuda, aparece uma ajuda assim na sua frente. Eu sempre fiquei muito chocada com isso. De você, eu estar prestes a me perder, aparece um ser de algum canto e fala, é pra lá. Isso sempre acontece. Eles falam, né? The Sempre caminho acontece. provides, o caminho provê. Sempre É, acontece. exatamente. Quando você Sempre acha que está acontece. perdido, você vê. Você pode estar andando a 5 quilômetros sem ver placa nenhuma. A hora que você fala, realmente, aqui eu me perdi, a placa aparece. É muito louco. Ou você está precisando de alguma É, coisa, passa alguém e te oferece uma água. É muito louco, assim. É uma vez eu estava mágico. numa encruzilhada, assim, pensando, caramba, agora eu vou para onde? Eu não tinha sinalização, eu fiquei parada, assim, pensando. Fiquei parada pensando, nossa, acho que eu vou tomar uma água, vou ver se aparece alguém, né? Aí apareceu um carro. Apareceu um carro, o cara me viu com uma cara de peregrina desesperada, ele, ó, ele fez assim para mim. Eu não É. perguntei para ele já apontou. Muito louco isso. Ah, eu lembrei de uma vez que eu fiquei com medo. Eu fico com medo de gado solto, e no caminho da fé, às vezes, você tem que atravessar gado solto, eu não sei É. direito lidar. Mas dessa vez eu tava com meu pai, fiquei um pouco mais tranquila. Mas no caminho do norte, eu fiquei numa estrada de terra andando sozinha há muito tempo e um cavalo se soltou de alguma fazenda e ele começou a me seguir. Eu não tenho medo do cavalo em si, mas eu fiquei com medo. Como é que eu vou chegar na cidade com um cavalo? Porque ele realmente me seguiu, me seguiu, me seguiu. Ele veio andando atrás de mim como se eu estivesse puxando. Eu falei, como é que eu vou chegar na cidade com esse cavalo? Ele, assim, ele não vai voltar sozinho para casa. E aí eu voltei tudo até achar alguma fazenda, casa. Eu achei uma casa, mas eu não sabia se o cavalo era de lá, não era, não sabia se eu Aí podia você amarrar. devolveu, você voltou para Não, devolver o não cavalo. tinha ninguém na casa, eu tocava a campanha nada. Eu falei, gente, será que eu amarro esse cavalo aqui? E se ele não for daqui? E se ele é um cavalo. Daí eu não sabia o que fazer. E eu fiquei com medo. E aí eu continuei andando e ele me seguindo. Eu parava, ele parava. Eu fiquei conversando com ele. Eu falei, alguém precisa me salvar. E aí eu esperei, um peregrino alemão chegou. Eu falei, esse cavalo tá me seguindo, eu vou chegar na cidade com o cavalo. Aí ele falou, não, vamos tocar. Daí ele começou a tocar o cavalo pra ir embora e o cavalo foi embora. Eu não sabia tocar cavalo, nem gado, nem nada. Mas esse dia eu senti assim, medo de. O que eu vou fazer? Com o cachorro eu já fiz isso. Voltar para entregar o cachorro. Porque às vezes uns cachorros encasquetam com você e te seguem, te seguem, te É seguem, te verdade. seguem, te seguem. E dá dó, porque ele não vai saber voltar sozinho para a cidade dele. Então isso eu já fiz, de voltar, tocar nas casas. Você pode segurar até eu sair da cidade? Porque ele tá me seguindo. Aí eles, mas não é para acariciar. Eu falei, eu sei que não é para acariciar. A gente não acaricia Eu cachorro estou mesmo, né? ignorando Tô ele, mas ele ignorando, mas não ele está me cismou. ignorando. É E eu verdade, é voltei, verdade. deixei. É. Mas assim, fora esses bichos, eu nunca mais vi nada que dê medo, não. Uh-uh. E aí o caminho primitivo você fez com o namorado, Fiz com o né? O boy namorado, foi dessa vez. Como foi. é que foi essa experiência? O seu primeiro caminho, quer dizer, você fez com o seu pai também, né? O ano Mas a primeira vez passado que você fez o caminho inteiro inteiro, acompanhado. Não, o ano passado eu comecei sozinha de Lisboa. Aí meu ex-namorado, eu já sabia que não ia dar certo a gente andar junto, porque a gente era muito diferente. E eu falei, caminho eu só faço sozinha. Daí ele insistiu, insistiu. Então eu fiz de Lisboa até Porto sozinha no passado. E esse meu ex falou, deixa eu ir um trecho, não sei o quê, quero muito conhecer. A gente tinha combinado de qualquer forma de se encontrar em Portugal. Eu falei, então vem, mas a gente vê se a gente vai fazer sozinho ou não. Junto ou não. A gente fez 2 dias junto e realmente não dava, porque ele era bem competitivo, eu já conhecia. Queria ir rápido, não parava de falar. Eu falava, meu Deus, eu vou ficar louca. E a gente separou, falou, cada um faz o seu. A gente se encontra lá em Santiago, que realmente não deu certo. E isso eu acho que é importante para as pessoas saberem, porque às vezes você tem aí um companheiro, uma melhor amiga, sei lá, mas para andar não funciona. E aí tem que saber
falar, vamos É. separar. Vamos separado, a gente se Tem que encontra no estar, final. tem que ter compreensão, né? E dessa vez deu muito certo, porque eu já conhecia assim, o estilo do meu namorado, a gente é muito parecido, a gente já tinha viajado para a Eslovênia num clima parecido de trilha e camping, mesmo ritmo, mesmo estilo, a gente gosta de falar sobre coisas profundas, mas também ficar em silêncio, fazer umas piadas e ficar em silêncio. Então foi perfeito, a gente fez os 10 dias de primitivo juntos. Antes de ir, eu falei, às vezes eu preciso ficar sozinha, a gente vai ter que separar alguns dias. Ele deu uma assustada. E aí no final eu nem quis separar, eu quis fazer tudo junto, porque ele também ia voltar depois de Santiago e eu tinha Finisterre e Mochia sozinha. Eu não senti essa necessidade de fazer sozinha, mas é porque é o mesmo perfil que eu tenho com meu pai, do silêncio, do respeito e do mesmo ritmo. Quando casa, a pessoa andar no mesmo ritmo, e olha que ele é alto, né? A perna dele é bem maior, mas o ritmo deu certo. Mas quando casa, do ritmo dá certo e o estilo da pessoa, se é muito falante, se é pouco falante, se interage com os outros, se não interage com os outros, é o mesmo que o seu, é perfeito. O que não dá é para a pessoa se forçar, só porque combinou uma viagem com um amigo, com um namorado, com quem seja, se forçar a fazer até o final. Porque, gente, a peregrinação é um momento tão único, tão bonito. Sabe lá quando você vai voltar para o caminho da fé? Sabe lá quando você vai voltar para o caminho de Santiago? Não dá para desperdiçar a É, oportunidade e fazer achando ruim, né? Fazer corrido porque o outro tá te é. apressando, ou fazer devagar demais porque o outro não anda. É um momento muito único, assim. Eu acho que tem que ser bem transparente e falar, não tá dando certo, a gente se encontra, ou se encontra toda noite. Ó, próxima parada é esse lugar, a gente se encontra lá, cada um no seu Isso, vamos ritmo. combinar, vamos combinar. A gente É, se encontra tal hora em tal lugar. é É isso isso. aí. Tem que ser, a gente tem que se Legal, respeitar. Pois é. com certeza. Eu vi que tem um monte de pergunta aqui que eu passei batido. Amaro Bossi, abril e maio é muito cheio no francês? Abril é, né? Abriu bastante Abril, cheio. abril não, desculpa. Maio é bem cheio, abril um Abril pouquinho menos, também. mas maio é Abril também também, é. né? Bom, eu sei porque meu pai fez, porque é aniversário dele, ele sempre tenta fazer nessa época, mas ele falou que é Hum, cheio sim. Setembro também estava bem cheio. E o que acontece? Junho, julho, agosto é muito quente e é férias dos europeus. Daí tem assim, muito europeu tem dois, novinho, esse tipo agravante. novinho, 20 anos, 18 anos, e é muito calor. E aí os brasileiros buscam mais maio e setembro, mas também Uhum. tá cheio de brasileiro. Então, eu não sei, assim, o francês eu tenho uma sensação agora que ele é cheio sempre, nos últimos 2, 3 anos. Popularizou demais, ficou muito conhecido. Então, as pessoas do caminho falam, nossa, o francês desses últimos 3 anos para o francês do que era 10 anos atrás é outra coisa, né? Eles chamam de turisgrinação, porque virou mesmo uma atração turística, as pessoas irem para fazer só uma semaninha, mas meio que como turismo, né? Não como peregrinação, não como originalmente ter um ponto final, tal. Então isso tem É. acontecido de estar cheio qualquer momento do ano, assim. Não sei, eu Tem desisti. muito europeu que vai fazendo por trecho. Ele faz uma semana e volta, depois continua no ano seguinte, vai, vai, vai. É, Então, é por isso que o começo ele é bem cheio, porque tem muita gente começando e não leva esse projeto adiante, eu é. acho. Então eu percebi isso. A minha primeira semana no Caminho Francês tinha bastante gente, depois foi pouca gente, foi diminuindo, diminuindo, até chegou um momento assim que tinha tipo às vezes 3 pessoas no albergue, era bem vazio. E aí quando chega no finalzinho dá uma lotada de novo, porque é o pessoal que faz os últimos 100, né? Eu vi isso no Primitivo também. Tem um trecho do Primitivo que é muito bonito, que é a Ruta dos Hospitais. É muito lindo mesmo, é um Ah, trecho longo, sem parada no meio. E aí coincidiu de eu estar num sábado, encheu. O Caminho Primitivo não estava cheio, mas aquele sábado encheu. Daí eu descobri que tem agência de turismo que leva até o pedacinho do início da ruta e as pessoas fazem como um dia de hiking, né? Um dia de caminhada. Pessoas da região. Então esse tem circuito trechos. dos hospitais. Aham. Cheio, cheio, Ah, não cheio, cheio, sabia. cheio. Porque caiu num sábado. Então eu acho que vários trechinhos que ficam Ah, famosos, é, as pessoas pegam tem isso. fim de semana para fazer, pega, sei lá, feriado para fazer e faz só um trechinho, daí a gente vê uma diferença. Agora que você falou, eu me lembrei que acontecia também nos finais de semana
de ter muitos locais fazendo de bicicleta, mas era fazendo trilha, tipo, vou andar de bike esse final de semana e aí usava o caminho como trilha. Então, alguns lugares que a trilha era muito estreita, região de montanha, assim, isso me incomodou um pouco no final de semana, porque era muita galera de bicicleta e não cabia peregrino e a bicicleta junto. O E não caminho era da uma galera fé. que estava num clima de fazer caminho, era uma galera que estava só curtindo o final de semana. O caminho da fé é a mesma coisa. Sábado e domingo, uma galera de bicicleta, porque é todo interior de São Paulo, então as pessoas aproveitam que tem aquela rota, É. já que não passa carro, muita bike de sábado e domingo. Acontece. Olha só, tem uma pessoa, Caoca Carinho Garopaba, tá perguntando se a gente indica algum aplicativo. Você usou algum aplicativo para fazer caminho? Eu uso dois para os de Santiago. Os do Brasil ainda não estão em aplicativo. Eu até falei com a Associação do Caminho da Fé. Em Santiago eu uso o app Camino Ninja, Camino, sem o H, né? É, Camino Ninja. sim. Esse foi muito bom para o caminho português, por exemplo. Mas para o caminho, os caminhos do norte, assim, ele não tinha tanta informação. E o outro chama Buen Camino, em espanhol. Buen Camino, ele é azul e Sim. amarelinho, assim, quando você São achar os dois esse. que eu acho legais mesmo. Esse tem tudo, assim. E daí você pode traçar, você escolhe quantos quilômetros você quer, né? Então você põe, então hoje estou nessa cidade, e aí você vai vendo por quilômetros quanto você quer andar, se eu quero andar 26, 25, se tem albergue ou não, ou se eu vou ter que andar de repente 20 ou 40, né? Você vai escolhendo. É muito bom, fala as paradas, restaurante, farmácia, umas coisas importantes. Legal. A Érica Vilela está perguntando se no caminho primitivo as opções de pernoite ficam mais ou menos em média de quanto em quanto quilômetro? As etapas. Ah, é difícil falar porque eu fiz muito rápido, né? São 310 quilômetros, eu fiz em 10 dias de montanha, de subida que nem eu acreditei. Então, eu fiz 30 quilômetros por dia, subindo. Mas eu passava batido por vários locais de dormida, assim. Eu não sei dizer quanto, deve ter de cada 15, 20 quilômetros, mas se olhar no aplicativo, vai encontrar super fácil essa informação. Super fácil. Mas eu não sei dizer. Eu estava por acaso, coincidentemente, mexendo hoje no site do Bronze e eu Nossa, vi que também é tem bom. etapas de 20 quilômetros, 18 quilômetros, mas tem etapas de 32 também. Então, eu acho que o Primitivo ele tem bastante variação, né? É, eu acho que a etapa mais longa é a Ruta dos Hospitais. Se você escolher por ela, realmente você não tem onde dormir. Aí você tem que andar 24 quilômetros sem nenhuma parada. Inclusive, não tem bar, não tem nada. Tem que levar seu lanche, seu almoço. Mas de resto, eu acho que tem a cada 18, 20 quilômetros. 15, talvez. A cada 15 quilômetros deve ter. É que eu passava batido mesmo, Legal. porque eu estava determinada a fazer em 10 dias. Mas tem sim. Ô, Marina, assim, a gente que é mulher, a gente é muito cíclica, a gente tem os períodos menstruais que aparecem sempre, toda vez. E como que você lida com isso? Graças a Deus que aparece sempre, né? E Ainda como é bem. que você lida com essa situação quando você está peregrinando? Eu olho muito para os meus ciclos. Na verdade, eu estou num processo de trabalhar a ciclicidade feminina. Estou trabalhando com mulheres essa ciclicidade feminina, dou workshops, inclusive, sobre isso. Faz uns 7 anos que eu não tomo nenhum tipo de hormônio, então eu realmente entendo meu ciclo, eu sei que fase eu tô, que arquétipo, que energia está regindo meu corpo. Eu já escolho a peregrinação pensando nisso. Então, por exemplo, o primitivo. Eu sabia que eram só 10 dias, eu sabia que era muito montanhoso, a minha energia ela cai muito no meu período menstrual, eu não consigo subir tantas montanhas quando eu tô menstruada. Então, eu já escolhi num período do mês que eu sabia que eu ia estar lá no meu período pré-ovulatório e ovulatório, porque eu tenho bastante energia, porque é um momento que eu tô bem comigo mesma. Então, eu escolhi exatamente esse período, assim, minha menstruação desceu na chegada a Santiago. 8 da manhã eu parei num barzinho antes de chegar na cidade de Santiago e veio naquele momento. E eu já sabia, era lua cheia, eu já estou super acostumada com o meu ciclo, é assim que funciona. Então, Você já quando parou e você falou assim, bom, pode, deixa eu esperar a minha menstruação descer aqui enquanto eu tomo uma cerveja? ela vem exatamente na lua cheia, nos últimos, exatamente, assim, no ápice da lua cheia ela vem. Então eu sabia.
Não teve problema nenhum, mas o meu primeiro caminho eu levei 33 dias para fazer. Então, óbvio, né? Eu passei por duas fases menstruais, que é o pior para mim. Tenho muita cólica, tenho realmente tipo uma avalanche. Aí eu pego o pior dia que eu já conheço da minha menstruação, que é o segundo dia, e me dou um dia de descanso. Então, em vez de ir para um albergue do peregrino, o que acontece com o albergue do peregrino? Uhum. Você tem que sair às 9 da manhã, não pode ficar 2 dias no mesmo, você tem que esvaziar, ele fica completamente vazio até às 3 da tarde, onde os próximos vão fazer check-in. Então não é o dia que eu posso ficar na cama até tarde. Então esses dias de menstruação mais pesada eu já sei. Aí eu faço uma reserva numa pousadinha, num quarto privado em algum hotel. Eu pago um pouco mais, mas aí eu me dou um dia de descanso para ficar na cama, né, para tomar um chá, para fazer coisas que eu sei que não adianta eu me forçar a andar. Ou eu escolho andar menos quilômetros, 10, 12 quilômetros. Não adianta ficar forçando o corpo, né? E, e tem a questão ecológica também, né? De ficar levando absorvente descartável, essas coisas. Tem gente que se dá bem com o copinho, é super tranquilo. Eu me dou bem com as calcinhas menstruais, então eu levo elas, troco ao longo do dia, chego à noite, eu lavo junto com a minha roupa. Elas demoram mais para secar, então tem que levar uns 2 conjuntos completos aí de calcinha menstrual para trocar. Mas quem se dá bem com o copinho, se dá super bem. É que eu realmente eu não uso mais nada descartável. Mas assim, continua a vida, né? Eu acho que só tem que reduzir um Vida que pouco, segue. porque a sua energia cai, pelo menos a minha energia cai, então eu dou uma reduzida, né? No dia de cólica, essas coisas, caminho da fé também. Eu peguei uma cólica violenta, falei, putz, hoje eu vou ter que andar menos. Mas a gente vai conhecendo o nosso corpo e vai adaptando. Mas se der para marcar, né? Se for um período mais curto, se der para marcar numa fase não menstrual, é melhor, é mais confortável, né? Mas é legal essa dica de não ficar no albergue, você ficar, se dar um presente de ficar num lugar mais privativo e tudo. Às vezes ter um banheiro só para É, você, legal. né? Porque às vezes é É, complicado. Você tem chuveiro de um lado, né? Os exatamente. toaletes do outro, aí a cama do outro, né? Para todo esse movimento menstruado, às vezes não é tão fácil. É, eu levo o coletor menstrual e aí na hora de tirar ele no banho é meio constrangedor, assim, não é em qualquer lugar que Não dá é pra qualquer você lugar. Né? Que às vezes é aqueles chuveiros fazer realmente isso. compartilhados, né? Tipo, a água embaixo é toda compartilhada, não dá. Vai parecer que eu tô me matando ali. Pois é. É um pouco complicado mesmo. Não, é legal. É. É uma mochila nada demais, vai ficar gravada essa live sim. Relaxa, Ela acabou de de boa. lançar um livro, Uma Mochila e Nada Mais. Sandra. A Sandra tem 70 anos, se não me engano. Ela fez Caminho de Santiago, ela escreveu esse livro que chama Uma Mochila e Nada Mais. Ela acabou de lançar, ela me mandou hoje a foto da capa. Muito linda. Muito bom, gostei de saber. Já pode seguir ela aí, quem sabe ela É, vai fazer uma live. vou seguir com certeza. Caminho de Jamília, Marina Inspiração. Ela comprou minha mochila. Eu conheço todas as peregrinas. Eu usei a mesma mochila, todos os meus caminhos, todos. E aí, só que era uma mochila de 40 litros. Isso é legal falar também, né? Eu acho que a mochila ideal para uma mulher de 30 litros é suficiente. A minha tinha 40, porque era a mesma que eu usei no mochilão da Ásia e tal. E ela acabava sobrando muito espaço. Daí esse ano eu falei, eu vou me dar de presente uma Deuter, que eu sempre sonhei em ter uma Deuter de 30 litros para as próximas peregrinações. E aí eu Ah, eu vendi comprei uma assim, essa, pequenininha também. a de 30, né? Ela é muito boa. E aí eu vendi essa, a antiga. E aí a Jamile falou, não, essa aí não é mochila, essa é amuleto, eu quero para mim. E aí a Jamile foi fazer o caminho da fé com a minha mochila, né, a antiga, ela foi fazer. E o Júnior do Caminho da Fé, Júnior é uma presença no Caminho da Fé, todo mundo Eu já conhece fiz ele. live com ele. Ele é É, uma coisa extraordinária. ele é maravilhoso. Ele é um missionário que fica lá, cuida da cabelinha, ajuda todo mundo. Ele reconheceu a mochila da Jamile. Falou: eu conheço a mochila, já passou por aqui. Daí eles me ligaram. Eu tava aqui, eles me ligaram quando estavam juntos. É demais. Demais. Os Eu peregrinos nem todos te unidos. falei isso, mas quando eu fiz a live com o Júnior, eu liguei para ele para a gente conversar e combinar tudo. Ele me contou exatamente essa história, sabia? Ele é muito Eu não fofo. sei por que que a gente falou de você, eu acho que eu estava mexendo no perfil dele e tal. Daí ele me contou exatamente essa história, que ele reconheceu a sua A mochila mochila. Ele é e muito que ele fofo. te ligou. Que legal, Foi. muito fofo, ele é uma pessoa queridíssima. Foi. Alguém está me perguntando, eu já não sei mais quem,
que perguntou se final de agosto é tranquilo. É não, Ah, lindo. ah, não. Agosto, calorzão e É abarrotado. bem quente. Bom, depende. Não sei se for fazer, sei lá, o caminho português, talvez. O primitivo, talvez. Eu não sei, né? Os Caminhos caminhos que eu, alternativos, né? O é, francês, eu sempre fiz em setembro. Então, a primeira vez foi setembro. O aragonês, francês e do norte. Acabei em outubro. O caminho português eu fiz em outubro, não foi setembro. Já tava mais friozinho, mas Portugal é mais quente, tava tranquilo. E esse agora, o primitivo, também foi outubro. É, foi outubro também. Então, é um pouco frio. O primitivo, como é bem montanhoso, eu começava o dia bem no frio mesmo. É, mas assim, ok, porque logo saiu o sol 9 da manhã e já esquentava e ficava de camiseta. Mas para sair do albergue era o fleece, aquele tipo jaquetinha que ela fica igual um sleeping bag, né? Dá um jacket que dá uma segurada. anorak. Ah, E o anorak por cima. Aquela jaquetinha que parece um sleeping bag, sabe qual hum, que é? Ela é de sim, pena, de bem, pluma. bem pequenininho. É, de Sim, pluma. sim, eu Ela e o sei qual é. anorak em cima. Eu saía com os três de manhã. É bem frio mesmo. Se chegava, sei lá, 6 graus, talvez, de manhã cedo, em outubro. Mas Bem vale a frio. pena, É, mas por vale causa a da região. pena. Eu acho que vale a pena, sim, Então, porque olha, eu não sou uma pessoa muito de frio, não curto muito essa parada. Eu fui numa época bem fria, mas assim, eu não me arrependi, não, porque é isso, realmente é bem frio de manhã, mas você logo esquenta. Não sei, os dias que eu peguei quente me incomodou mais. eu Eu acho prefiro estar que no é de frio boa. porque aquece andando do que estar suando no É, calor. Ai, no calor, baixa pressão, não sei, não gosto de andar no calorzão, não. O caminho da fé estava bem quente, eu fiz em dezembro, bem quente. E os caminhos de Caravaggio no sul eu subestimei, né? Porque eu falei, imagina o sul. Gente, que calor que aquele sul. Eu fiz em é março. muito, muito calor Março. e muito frio, é muito oposto. Que calor no Rio Grande do Sul. Achei que eu ia desmaiar. Muito quente, muito quente. A sorte é que tem uma parte do caminho de Caravaggio que beira o rio Caí. E daí eu entrava no rio direto, assim, porque é muito calor, muito calor. Mas lindo. Os caminhos de Caravaggio, assim, né? Imagina a Serra, Serra Gaúcha, entre Gramado e Canela. Quer dizer, você passa Gramado entre Canela e Farroupilha. É lindo, 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 lindo. Que caminho bonito. E esse eu fiz completamente sozinho, completamente mesmo. Eu não cruzei nenhum peregrino. Eu fiz em 8 dias. Eu não cruzei nenhum, 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 nenhum. Todos os lugares que eu me hospedei eu estava sozinha. Não cruzei ninguém na estrada. Eles me E não falaram, bateu um pânico? não, não, muito tranquilo. Tem uma coisa que é legal, assim, de falar, né, para mulheres que querem fazer sozinha, que é sobre a nossa postura. O que aconteceu tanto no caminho de Lisboa, que eu saí completamente sozinha de Lisboa, não cruzei ninguém por alguns dias, e no caminho de Caravaggio, quando você tá no meio do nada e você encontra homens trabalhando, tal, eu tenho uma postura de ficar bem firme, olhar no olho, falar bom dia, bom trabalho. Porque eu acho que se você demonstra um medo, tipo, vou ignorar que tem um homem aqui na minha frente, continuar andando, olhando pro chão, não sei, até atrai, né, uma coisa ruim. E é tão impressionante como as coisas acontecem que uma vez no de Caravaggio eu passei por um grupo de uns 15 homens trabalhando na estrada, eles estavam construindo a estrada, e eu fui me aproximando, eles foram me olhando, me olhando, me olhando, mas com curiosidade. O caminho de Caravaggio tem 1 ano de vida, ninguém sabe que existe aquele caminho. E me olhando meio, o que que essa mulher tá fazendo aqui de mochila? E a hora que eu ia cruzar, bem assim, 10, 15 homens, eu tava meio receosa, parou um carro com um senhorzinho falando, é peregrina? Eu falei, sou. Ele, pô, eu tô indo tomar minha vacina. Quando eu voltar, eu tenho um bar, eu vou abrir para te servir um queijo, um pão. Eu falei, ah, obrigada. Ele, Ai, mas que você vai fofinho. sozinha? E ele perguntou bem alto, mas você vai sozinha? E aquele monte de homem me olhando. A hora que eu fui falar sim, ele falou, sozinha não, você vai com Nossa Senhora, né? Aí do jeito que ele falou, foi tão fofo. Eu falei, sim, eu vou com Nossa Senhora. E aí eu continuei, dei bom dia para todos e continuei. Mas é assim, eu acho que a gente tem que ter uma postura, né, de dar bom dia, Confiante. tal, confiante e passar, né? E se alguém perguntar, nossa, mas você está sozinha? Sim, estou fazendo um caminho de peregrinação, estou fazendo, é religioso, ponto. Ninguém vai te assediar nem nada, né? Eu acho que tem que ficar tranquila. Caminho É, assim. é verdade. Também acho. É, Camille Jamile tá falando, ô Marina, sua mochila amuleto, manda lembranças e tá com saudade de peregrinar. Lindinha. Que fofo.
A Andréia tá aqui, do Caminhos pelo Mundo. Boa noite, peregrinas lindas. Boa Ai, que noite, Andréia. saudades! Ela tá lá pelo sul, peregrinando. Tá, ela tá peregrinando. Tem lugar para alugar a bicicleta pelo Caminho Francês? Pretendo fazer de bike o de Burgos a Lyon. Então, tem sim, o Acácio aluga. Se você quiser o telefone dele, me manda inbox que eu te passo, tá? É Raenf, né? Se eu não me engano. Tem sim. Durante o caminho de Santiago, mesmo sendo uma peregrinação, se bebe cerveja ou vinho Todo dia. todo dia, É o sagrado prêmio do de lei. peregrino. Ó, eu bebo duas. Eu bebo assim, quando eu chego no lugar, uma cervejinha de lei, assim, na chegada. Tipo, ah, pronto, cheguei. Sim, Cervejinha de lei. para limpar a garganta. Às vezes até quando faltam uns pouquinhos quilômetros, tipo, é daqui 3 quilômetros, já vamos parar pra cervejinha. E o Já vou vinho. abrir os trabalhos. E o vinho do jantar, porque assim, o que acontece em Santiago de Compostela existe um menu peregrino, né? Então, quando você para no restaurante de peregrino, tem o menu peregrino. Ele custa de 8 euros, se for uma cidade bem pequenininha, até uns 12 euros. E ele vem primeiro prato, segundo prato, sobremesa e 1 litro de bebida. Você escolhe água ou vinho. Tipo, se você escolher os dois, você vai pagar extra água. Então, eu sempre escolho 1 litro de vinho. Às vezes eu pego também 1 litro de água extra. Mas. E aí, quando você tá numa mesa com mais gente, ele vai trazendo garrafas, assim, você vai tomando. Então, o vinho no jantar é de lei. É de É lei. muito surreal, né? Bebe mesmo. Eu também acho super importante tomar todas. Vinho, E cerveja, precisa, de né, para boa. dormir pesado e não escutar o Pra ronco dos outros, dormir, porque tem um exatamente. negócio que é dormir no albergue peregrino. Às vezes você dorme nos quartos, tem 25 beliches, né? Então tem 50 pessoas. Agora na É, pandemia não estão lotando, tá até tipo intercalando uma beliche sim, uma não. Mas imagina, dormir com 50 pessoas no passado, 2018, eu cheguei a dormir com 50 pessoas num quarto, é uma sinfonia. Então é bom mesmo que você tome 1 litro de vinho para você esquecer e dormir. Precisa. exatamente. Precisa. Ó, a Andrea tá falando que o caminho de Caravaggio, que ela chegou agora, né, do caminho de Caravaggio, como a gente falou, e tá muito quente. Tá quente. Não se iludam, não se iludam. A Cal Casimiro tá falando que Caravaggio é lindo, é divino, aliás. Ela também vai conduzir o caminho de Caravaggio, a Ai, Cal. é muito lindo, gente. É, Nossa. Tem um dia até que dá pra se hospedar na né? Vinícola Colombo, que ele transformou numa casa assim de hospedagem em cima da vinícola. Ah, é muito maravilhoso. É que eu fiz todo sozinha, não teve. Uma das coisas mais importantes da peregrinação é a troca, é conhecer as histórias, é trocar. Então isso faltou no meu porque eu não cruzei ninguém. Mas as famílias que me hospedaram, a família Petsy é maravilhosa, maravilhosa. Ela é alemã e ele é italiano, então eles fazem uma comida mesclada. É um casal que deve ter seus 70 anos, uma história de vida maravilhosa. Então, assim, com eles eu conversei, com o dono da Colômbia eu conversei, mas eu não conheci nenhum peregrino para trocar, então faltou essa parte da troca. Mas eu amei, 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 amei. Nossa, que caminho lindo. E me conta do seu guia, me dê detalhes. Sim, eu transformei todas as experiências, né? Eu tinha conduzido também um workshop no começo do ano para ajudar umas mulheres a peregrinarem sozinhas. Daí eu transformei em guia do peregrino. É um e-book, então ele é um livro em formato digital só. Se a pessoa quiser imprimir em casa, imprime, mas eu como peregrina não gosto de levar nada impresso, então você acessa do tablet, do celular. E aí eu reuni lá como se preparar para esse caminho, como se preparar fisicamente, emocionalmente, para qualquer caminho que você fizer. O que levar na mochila, todos os itens, como escolher a mochila, escolher o calçado, como é a rotina, orçamento para você se preparar, tanto os caminhos do Brasil quanto os de Santiago. Preparação, rotina, os meus relatos pessoais também estão nesse guia, mas não é um guia que tem roteiro. Você não vai encontrar lá dia um, dia 2, dia 3 de cada caminho, porque eu realmente acredito que você tem que sentir. Mas tem todos os sites de pesquisa de qualquer caminho que você quiser fazer, os aplicativos para baixar. E eu estou vendendo na plataforma Hotmart, tem aqui o link na minha bio, depois eu também posto aqui nos stories. Mas ele ficou super bonitinho, acho que dá para ver do computador rapidinho. Mas vocês fuçem lá, ele tá todo colorido, bonitinho, tem umas fotos também, Legal, foto da bacana. mochila, tudo que levar. E eu acho que ele é um guia legal, né? Eu tentei reunir
Se você for fuçar aqui no Instagram, você vai achar as dicas também, mas elas ficam mais espalhadas, né? Então eu tentei Isso. reunir num material único que a pessoa possa olhar lá, ficou 50 páginas mais consolidadinho para quem for fazer o caminho pela primeira vez. E é super prático. O fato dele ser eletrônico é muito prático. Você põe no celular e É, consulta sempre que é precisar. tranquilo, Bem legal. tranquilinho. E tá com preço promocional também, que é bem Sim, importante, né? deixei por R$ 35 essa semana, então aproveitem a promoção para se preparar para o ano que vem, quem for fazer. Verdade. Eu achei o preço ótimo pelo conteúdo. Muito bom Tá mesmo. bom, né? Tá bom. Eu acho. Deixa eu ver aqui mais E tem se meu chegou livro, alguma né? coisa Vou aqui. aproveitar que a gente falou do Gui, eu vou Eu falar ia do te meu falar livro. agora. O Eu livro ia que te eu perguntar escrevi, agora sobre ele. até fui para Portugal semana passada para fazer também um segundo lançamento. Mas o livro é sobre o meu sabático, né? Chama Pneuma, uma jornada de liberdade. Essa foto é da Índia, de um trem para Varanasi, que acho que demorou 9 horas nesse trem. Esse livro conta esse meu período sabático desde que eu saí do meu trabalho em 2017. Viajei quase um ano na Ásia, mais uns meses na Europa, fiz o Caminho de Santiago. Então, eu tenho esse relato aí da mudança de rota dentro do Caminho de Santiago, quando eu desisti do francês e tudo mais, até eu me estabelecer aqui em Copenhague, né? Por que que eu amei tanto essa cidade? O emprego de verão que eu consegui aqui, como é que eu me estabilizei aqui. Então ele conta um pouco dessa minha jornada, esses 3 anos, né? Histórias de pessoas que eu conheci, dos lugares que eu visitei, um pouco de cultura dos países. De como Ele você se virou nesse período. é ele é bem sobre meu autoconhecimento. Ele tem online na Amazon para quem tem Kindle, o aplicativo Kindle pode comprar o e-book e impresso assim bonitinho. Tem entrega no Brasil pelo site livropneuma.com.br, que é um site que eu criei só para vender o livro mesmo, e entrega para o Brasil inteiro via correios. E aqui na Europa eu também tenho 40 cópias agora, que aí é só me mandar uma mensagem e eu faço entrega para Europa. Por enquanto só Europa e Brasil dele físico. Mas ficou bem bonitinho. Vai fazer um ano já que eu lancei. Bem legal. E o livro acabou me conectando com tanta gente que tirou sabático, tanta gente que está buscando sair do trabalho, viajar, ter uma vida minimalista, que acabou me abrindo assim portas para novos projetos. Então foi muito incrível pôr essa história no papel. Ano que vem eu vou escrever mais um. Gostei da história de escrever. Legal, legal. Eu achei o processo criativo muito interessante, que você escrevia as cartas para você mesmo, né? Eu Foi desde achei meu. isso muito legal, uma ideia genial. Eu escrevia, punha no correio desde o primeiro dia, assim, saí do trabalho, comecei a viajar, começava a escrever cartas para mim mesma do que eu tinha aprendido, de como eu tinha me sentido, das frustrações, dos sonhos, tal, e de coisas práticas do dia a dia, meio diário mesmo. Escrevia a carta, punha no correio e mandava para o endereço dos meus pais em São Paulo. Eu só fui abrir essas cartas em janeiro de 2020, e daí eu peguei todas as cartas e transformei em livro. Então tem trechos de carta também. Ele é bem legal. Que legal. Achei muito boa essa ideia, genial. Eu Eu tô doida prometo para que estou escrever mais acabando. um. Eu Ah, prometo. Só vou ler essas 4 eu perguntas. adoro falar de caminho. Por É... mim, eu vou ficando aqui. Eu também. O João Putino está falando o seguinte: grata pelas informações. Live com conteúdo imprescindíveis. Aplausos. João, obrigada. Obrigada. RS Freitas. Se você tivesse que escolher um trecho do caminho para morar o resto da vida, qual seria? Essa é boa. É meu primo. Sabe que eu conheci muita gente que mora no caminho, né? Pessoas que fizeram o caminho, gostaram muito e acabaram comprando um terreno, transformando em albergue, né? E estão lá, assim. É, E tem um casal ano passado que me escreveu, um casal brasileiro, que eles fizeram o caminho várias vezes, eles se aposentaram, eu não vou lembrar quem são, se aposentaram e eles querem ter um motorhome no caminho, um motorhome que dá apoio aos peregrinos. Então, que eles vão cozinhando comidinhas olha, e vão viver no caminho, no motorhome, ajudando os peregrinos. Eu achei que ideia sensacional. legal. Meu Sensacional. sonho é viver no motorhome no futuro. Eu É o meu viveria no sonho. caminho, eu viveria no caminho primitivo, em algum, assim, algum trecho de montanha,
do caminho primitivo, eu viveria assim, numa boa. Aliás, uma das casinhas que a gente ficou antes da Ruta dos Hospitais, a gente conheceu um casal muito bacana e eles, né, eles construíram essa casa tem uns 2 anos. E é num trechinho, assim, um vilarejo, mas eu moraria num lugar, porque a vista para as montanhas, receber peregrino todo dia uma história nova. Não sei, é um dos planos de aposentadoria. Seria esse, viver nas montanhas recebendo Você sabe que, peregrino. assim, é muito legal fazer live, porque eu sempre me lembro de coisas que eu já tinha esquecido, que aconteceu e já tinha arquivado na minha memória. É. Quando eu estava fazendo o caminho, eu vi uma casa que era também numa região montanhosa, que estava à venda. E na hora que eu vi, eu falei, nossa, que da hora, que legal. Eu tirei uma foto, eu mandei pro meu marido, meu, vamos comprar essa casa? Meu marido respondeu assim, oi? É. Sério? Primeiro, do nada, a pessoa, imagina, eu tô lá fazendo caminho, ele tá em casa e recebe uma foto, vamos comprar essa casa? Que pessoa É louca, muito né? louco. Eu Né, não sei agora você muito bem porque eu falando, me conectei com aquele lugar, mas aconteceu isso. mas agora você falando, eu lembrei também de algumas pessoas que eu conheci, mas tem um lugar em Tui, no caminho português, que são as Irmãs Peregrinas. Elas são duas mulheres, mais ou menos da minha idade, deve ter uns 35, 40, que também eram da vida corporativa, também largaram tudo, e elas fazem parte, elas são portuguesas, elas fazem parte do. Não, elas são espanholas, já é lá do lado de lá, em Tui já é cruzando a ponte. Mas elas fazem partes do caminho desde pequenas, porque o pai é peregrino, então elas sempre andaram com o pai. E ano retrasado, elas compraram um casarão, transformaram num albergue que chama Ideias Peregrinas, com café embaixo. É Nossa, esse simplesmente albergue é maravilhoso. muito legal. Ele é É, maravilhoso. eu E sigo ele. aí eu conheci ele porque ele estava no sul de Portugal indo para Fátima e eu estava indo para Santiago. A gente se cruzou. No que a gente se cruzou e a gente se cumprimentou, ele falou assim: Você tá indo para Santiago? Você vai passar por Tu e você vai conhecer minhas filhas. Quando ele falou quem era, eu falei: Eu já sei quem são suas filhas. Eu sigo elas no Instagram. Eu tô doida para conhecer elas. Daí ele: Vamos tirar uma foto, manda para elas. No que eu cheguei, ele já estava de volta. Eu jantei com a família. Ele tem um outro bar. Eles são incríveis, a família inteira, eu conheci a família inteira. Nossa, eles são, assim, pessoas maravilhosas. E também, assim, são dedicados, vocação mesmo, É, propósito, o albergue é é para os lindo. peregrinos. É lindo, nossa, lindo, lindo, lindo. É, é. Uma delícia. A Natália, lá de Puente La Reina, também tem uma trajetória assim de largar tudo e montar o albergue. A Mara e o Zé, lá de Molina Seca também. A É assim, Patrícia é em muito envolvente. A Salas, Patrícia de Astorgas. o Orlando em Ah, não, a Patrícia Santiago, de Salas, é a verdade, é Patrícia de verdade. Salas. O Orlando em É, Santiago, que eu também conheci. sim, Putz, tem muita gente. Muito legal. tem, Muito legal. tem, é verdade, é verdade. É, ai, meu Deus, eu prometi que ia ser só essas quatro. E já estamos excedendo aqui. Tem problema não, Cadê, vambora. cadê? O Marcelo Azevedo está falando que vai em julho. Se tem alguma dica, fazer o francês. Ui, eu não sei, julho eu acho que é muito cheio, mas Eu acho que deve ser e quente, isso sim. quente. Quente. Assim, não vai precisar de nada, é camiseta e bermuda, né? Talvez não precise nem de É, o um bom é isso, corta-vento. né? É uma mochila bem levinha. Muito quente, bem leve. Eu não sei se tem que ter uma pré-reserva das coisas, por ser bem movimentado e o francês está bem cheio. De Eu repente, reservaria, tipo assim, os com primeiros. alguns dias de antecedência, né? Eu acho que as primeiras paradas eu reservaria, sim. É. É, a Andrea tá lembrando aqui que tem a Patrícia de Astorga, que eu tava falando dela e você tava falando da parte de Salas. É, Enfim, e tem só mais uma e eu prometo. Ah, a Cal Casemira está perguntando se é seguro fazer o caminho português sozinha e se precisa reservar as pousadas. eu não indico para ninguém sair de Lisboa, gente. Eu fiz isso e assim, não façam. O que acontece saindo de Lisboa? Só tem beira de asfalto, beira de estrada. E não é nem que tem um acostamento. Você realmente anda naquela linha e os carros e caminhões sabe, passando quase que no seu cotovelo. Então, ele não é legal, ele é de estrada, asfalto duro, meu pé dói muito, porque imagina andar 20, 25 quilômetros no asfalto duro, o pé começa a doer muito no final do dia. São praticamente 4 dias de asfalto,
Não vale a pena. Quando você chega na cidade de Tomar, que é uma cidade linda, que tem um castelo, a partir dali fica lindo. A partir dali tem trechos de estrada, mas tem muito trecho de vegetação, de floresta, de bosque. Tem um trem de Lisboa para Tomar, custa 3 euros. Então, assim, eu realmente aconselho que pegue sua credencial na Catedral da Sé de Lisboa, tome esse trem para Tomar e começa de Tomar. E aí sim, pode ir sozinha, tranquilo. Tem bastante hospedagem, bastante restaurante com menu peregrino, bastante albergue, eu fiquei em alguns públicos, outros privados, e aí foi super tranquilo mesmo. Passando de Tui, de Porto, de Tui, aí já é super movimentado, né? O caminho é bem conhecido, é a partir de Porto mesmo. Mas dá para ir sozinha, não precisei fazer reservas. Eu fazia sempre assim, eu mandava uma mensagem um dia antes, porque eu estava no meio da pandemia. Então eu mandava mensagem sempre uma noite antes, só para garantir que às vezes eu chego muito tarde, chego 4 da tarde, eu sou a única, a pessoa já desistiu, já fechou as portas e foi embora. Mas se eles sabem que eu tô chegando, eles me esperam, né? Então isso vale É, a pena quando verdade. você tá num momento assim mais pandêmico. Eu tinha um sonho poético de fazer o caminho português desde Lisboa. Daí eu assisti a sua live com a Andrea e foi o que faltava para acabar com essa minha ilusão. Mas sabe que por causa do Instagram, alguém me conectou com a Associação de Portugal e tinha, principalmente porque eu atravessei uns lixões. Eu passei por umas estradinhas abandonadas que vinham uns caminhões deixar entulho, lixão. Eu passei por lugares feios. E eu postei muita coisa e esse cara me conectou com a associação. Ele falou: Putz, posso mandar seus relatos para ver se eles fazem algum. E depois eles responderam, falando: a gente vai trabalhar melhor nesse caminho para os peregrinos. Porque precisa criar um caminho paralelo para o peregrino. Não dá para ficar na beira da estrada, né? Muito Não, perigoso, não muito dá. perigoso. Com certeza não. É. Marina, eu só tenho a te agradecer pelo seu tempo, por você ter contribuído tanto com o caminho de tanta gente. E te desejo muito sucesso com o livro, com os seus cursos, com guia e na vida. Você é uma pessoa muito iluminada que eu admiro muito. Muito obrigada, Dê. Obrigada por esse canal, por ajudar tanta gente, tanta informação boa, tanta live boa. Eu tenho umas amigas aqui que querem fazer o caminho ano que vem. Já falei para seguirem, para assistirem as lives, para captarem bastante informação. Obrigada, adorei. Sempre gosto É isso muito de aí. falar de Santiago, de caminhos de Brasil, enfim, qualquer caminho, qualquer peregrinação, ela é maravilhosa. Então façam. Legal. Obrigada. Obrigada mesmo. Gente, boa noite. Obrigada por vocês terem acompanhado a gente até agora, nessa hora. E a gente se vê a semana que vem. Um beijo, querida. Tchau, Obrigada, gente. beijo. Tchau.